Bom, essa nova questão, ela é uma referência ao modelo atômico, tá? Vamos aplicar um pouco desse conhecimento nosso de Física 3 no contexto de modelos atômicos. E aí ele fala que no modelo antigo de hidrogênio, do átomo de hidrogênio, o modelo de Bohr, o elétron descrevia uma órbita circular em torno do próton e o raio da órbita era restrito aos valores dados por, ou seja, o raio, ele não podia assumir qualquer valor. Na verdade, o primeiro modelo de Rutherford, ele achava que podia assumir qualquer valor. Isso foi Bohr que postulou na época que, na verdade, essa distância ao núcleo, ela tinha que ser espaços fixos, né? Então, a gente tem dado aqui, mais ou menos. Então, se o n lá da fórmula, né, o r é igual ao n ao quadrado, que é um número de 1, 2, 3, multiplicando por A0, que é o raio de Bohr, né? Então, quando n é igual a 1, que é mais perto do núcleo, a gente vai ter somente A0. Mas já quando a gente tem n igual a 2, a gente vai ter 4 vezes o valor de A0. E assim vai, tá? Então, a pergunta é, se A0 é dado por isso, qual seria a velocidade do elétron na órbita de menor raio e na órbita com o segundo menor raio? Ou seja, a gente já está aqui com n igual a 1 e n igual a 2. Se o elétron passasse pela órbita de raio maior, a velocidade dele aumentaria, diminuiria ou permaneceria a mesma? Então tá, vamos lá. Primeiro, a gente sabe que se você descreve um círculo, significa que a força que você está sofrendo, uma força, você está mudando de direção constantemente. Então, para você fazer o círculo, tem que ter algum tipo de força que te puxe para o centro o tempo todo, tá? Então essa força é chamada força centrípeta. Essa força centrípeta, ela não é uma força, ela é uma resultante. Então a resultante das forças apontando para o centro faz com que você faça uma curva. Então, neste caso, como a gente tem um átomo que é composto de um hidrogênio, um átomo de hidrogênio, que é composto por um elétron de carga negativa e um próton de carga positiva, a gente sabe que a força elétrica vai ser a força resultante centrípeta, certo? A força própria elétrica. Então, vai ser K, que é ao quadrado, porque eles têm o mesmo valor, e para a primeira órbita, o D vai ser o próprio A, o A0, ok? Então, a gente vai substituir D aqui na fórmula A0 quadrado. Lembrando que a fórmula da força elétrica é K, Q, R ao quadrado, tá? E lembrando que a força centrípeta tem uma fórmula, que é mv ao quadrado sobre R, ok? Então, a gente quer saber a justa velocidade. Esses valores todos são dados, né? E aqui o R, no caso, vai ser o A0 também, mas só para lembrar, força centrípeta é igual a mv ao quadrado sobre R. Então, esse cara aqui também é A0. E isso facilita porque a gente pode cancelar, tá? E colocar o V em evidência. Então, para isso a gente precisa colocar o M pro lado de cá. V ao quadrado é igual a K, Q ao quadrado A0. Basta tirar a raiz quadrada. Então, a gente vai ter que V igual a K, Q ao quadrado sobre A0. E essa é a resposta da letra A. Basta substituir valores conhecidos. Faltou um M. Vai ficar junto com A0. Ok? Então, essa é a resposta. Já na letra B, também é a mesma ideia, só que agora, em vez de colocar o raio igual a A0, a gente vai ter o raio igual
a 4A0, porque lembra que foi dado que o raio escala com n ao quadrado. Na verdade, eu acho interessante a gente agora fazer aqui um caso geral e depois substituir n igual a 2. Por exemplo, então, a força do enésimo estado, né? A velocidade do enésimo estado, do elétron no enésimo estado, vai ser a força elétrica, de novo, só que agora, né? O raio vai ser n ao quadrado a 0. E tudo ao quadrado. E a força centrípeta vai ser v ao quadrado n a 0. Então, a gente pode cancelar novamente tudo isso aqui, tá? Passar o m dividindo. A gente vai ter v ao quadrado é igual a k q ao quadrado n ao quadrado sobre a 0, tudo isso, certo? No final das contas, a gente vai ter que v é igual a raiz de k, que eu vou colocar de uma forma, esse n, quando for colocado na raiz, né, raiz de 1 sobre n ao quadrado, vai ser igual a 1 sobre n. Por quê? Já vamos conseguir responder a letra C. O que acontece? Isso aqui vai ser igual a k, que é ao quadrado, m a 0, que é a velocidade da primeira órbita, né? Então, essa seria, isso aqui poderia ser chamado de Vm, e esse aqui ser chamado de V1. Então, a enésima órbita, a velocidade vai ser a velocidade da primeira órbita dividido pelo número do estado. Então, para a letra B, basta substituir n igual a 2. Então, a velocidade vai cair pela metade. E a terceira pergunta é se o elétron passasse para a órbita de raio maior, a velocidade dele aumentaria, diminuiria ou permaneceria a mesma. Então, a gente já sabe que a velocidade vai cair com 1 sobre n. Então, quanto maior o estado, quanto mais externa a órbita, menor vai ser a velocidade dele, tá? Então, a gente já responde também a letra C.